Vamos falar de milho, porque os negócios do milho, isso sim é que te preocupa nesse instante, né? Na boca da safrinha, nós vamos fazer também com o milho, mesmo que a gente fez com a soja. Vamos mostrar os gráficos de Chicago, a situação da Argentina, mas antes, vamos às cotações, agora há pouco, em Chicago, na CME, o março leve alta de 200 a 4,46, maio 4,56 e meio, julho 4,65, setembro 4 dólares e 69,5, leves altas hoje. E no Brasil, na B3, base Campinas, está no vermelho, hein? Março 65,07, perdendo 2%, 2,5%, maio 64,78, julho 64,25, setembro 62,66. Direto para o Brasil, porque esse número vermelho aí que preocupou, hein, Vlamir? João, o número vermelho tem 2 pontos aí que está pressionando ele. Primeiro, o dólar em queda ele seja o fator aí, né? Porque a B3 ela é muito vinculada a dólar também, né? Porque um dos grandes formadores do valor da B3 é o valor da exportação. E o outro ponto importante é que nós estamos aí com a safra de verão vindo, né? A colheita ganhando ritmo e a pressão de oferta, né? E o pessoal da exportação, João, eles praticamente tiraram o pé agora de compra de milho para fevereiro, começo de março. Aparentemente os navios que eram programados já estão cobertos e agora o interesse é mais milho lá para o segundo semestre, né? E o mercado de Porto no segundo semestre está falando de 58 a 60 reais, por isso que a B3 aí já lá de setembro é 62. Ele recuou um pouco. Então o mercado do milho deu uma acomodada. E lá em Chicago, o milho continua com o spot março ainda abaixo dos 4,5, mas os demais aí tá tentando segurar, de 4,5 a 4,80. Milho continua barato no mercado global, no mercado americano. O gargalo de Chicago continua sendo a questão de transporte, né? O milho americano está caro para os compradores por causa do canal do Panamá e o canal de Suez, ali que você esqueceu na hora que foi falar ali que está tendo míssil lá dos caras lá, dos terroristas deles lá que estão lá dentro do canal de Suez. Ele está inviável o transporte, tem que passar por baixo aqui da África do Sul, né, João? E automaticamente está aumentando mais de 3 semanas de navio, de frete. Frete caro, né? O frete está ficando caro e o milho americano caro, ele limita a cotação em Chicago nesse momento. Muito que bem. Vamos lá então mostrar o milho nas mesmas condições. Vamos para Chicago mostrar a evolução do mercado do milho, com ênfase nessa queda do milho lá em Chicago. Essa é a posição, está no menor preço desde março de 2019, Vlamir. Ele está barato, né, João? O ideal do milho, como a gente tem conversado com o pessoal nos Estados Unidos, o produtor americano é de 5 dólares e 20 acima, com prêmio positivo de 80. Então, isso daria 6 dólares o bushel. Como o mercado hoje está 4,44, aí que nem está no gráfico, e daí você coloca o prêmio lá, hoje o prêmio é 60, por causa desse problema dos canais ali, ele está dando 5 dólares, está dando 1 dólar a menos por bushel. É uma situação difícil para o produtor americano, que aponta que isso não dá condição de plantio economicamente viável, começa a ter uma dúvida sobre o plantio. E, ao mesmo tempo, para aquele que é o comprador, o importador, como o frete marítimo subiu, ele está pagando o equivalente a 6 dólares também. Então, não está pagando 5, que é efetivamente a saída do grão americano, mas devido ao frete ele acaba custando 6 dólares. Então, se nós tivéssemos liberado aí os trâmites, os canais aí para passar os navios sem o aumento dos custos, o milho estaria pelo menos aí uns 50 a 80 centavos mais valorizado, né? E aqui na B3 nós íamos estar com milho acima de 70. Mas hoje está 64,25 no Rio Grande do Sul. Informações do nosso Clube do Tempo e Dinheiro. Seja o melhor produtor, né? As melhores informações lá no clube. Ao telefone para você entrar no clube, 199-9813-2915. Seja o produtor rural mais bem informado. Falando nisso, hoje para o clube, às 15 horas, o Sérgio Braga vai falar de arroz com a diretora da Abiarroz, Associação Brasileira das Indústrias do Arroz, a Andressa Silva, diretora executiva da Abiarroz, às 15 horas com o Sérgio Braga dentro do clube. Lá você pode perguntar, tal. É uma conversa, né? É uma live. Né, Serginho? Confirmado 15 horas, a Andressa?
Confirmado, viu, João Batista? Confirmado, sim, ela vai participar conosco, falando exatamente sobre os desafios agora, principalmente com esses preços que estão sendo praticados. Muito O bem. mercado vai ficar atento a essas informações. Daqui a pouco o Branda vai falar do arroz, mas eu volto já, Serginho, com você. Deixa eu falar da situação do milho lá da Argentina, que nós também temos informações das bolsas argentinas sobre a condição da sanidade e da umidade da Argentina. Põe aí, Davi, as bolinhas verdes aí para o Flamir comentar. Condição de cultivo. Maíz, o Davi, você deu maíz? Maíz. Fala aí, Flamir. Olha no maíz, as condições de cultivo lá da Argentina. Vamos lá, João, veja só a situação do milho, é muito parecido com a soja, né? 97% das lavouras estão entre boas e excelentes. O ano passado era 48% de lavouras boas e só 5% de excelentes. Então era 53%. Veja a diferença. Nesse ano aí tem 46% de lavoura excelente, tinha 5% ano passado. E na condição hídrica ela está muito parecida com a soja, né? 93% de ótima, excelente, de umidade, 3% está encharcado, solo muito encharcado, e apenas 4% de lavouras que estão de regular para seca. Seca extrema, seca mesmo na Argentina não tem quase nada. Na maioria desses 4% é umidade regular. O ano passado tinha 58% de regular a seca, muita seca nisso, e apenas 42% de ótimas dessa situação. Então vejo que a safra de milho da Argentina também vai bem, e eles estão projetando colher umas 55 milhões de toneladas de milho esse ano. Eles colheram 38 ano passado. Nas praças que pagam melhor o milho, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, os preços giram em torno do milho 60 a 65 reais a saca. Isso vai reagir ou vai afundar? Provavelmente agora com a colheita, que vai ganhar ritmo nas próximas semanas, tem um espaço para cair uns 5, 7 reais. Depois passa por uma fase de estabilidade, e quando passar de maio, que daí já a colheita já foi embora, o mercado começa a reagir um pouco, sim. Daí ele começa, porque o fator importante, João, de milho, é que a partir de agosto nós temos 3 fatores que formam a pressão de demanda. E de agora de fevereiro, final de fevereiro até o meio do ano, nós temos fator de demanda basicamente do setor de ração, que compra. Daí eles recebem o milho balcão, trabalham tranquilo, não se estressam, porque nós não temos muita exportação de milho no primeiro semestre, porque não tem porto, né, João? Que a gente vem brigando aí para melhorar os planos. Daí o porto que tem é só para soja. E aí, quando chegar lá em agosto, daí tem o setor do etanol querendo milho, tem o setor de ração querendo milho e tem o exportador querendo milho. E aí o mercado melhora, daí o mercado ele é disputado, daí o mercado se valoriza. Normalmente é assim. E daí justamente ele cai bem na época da safrinha, né? Que a safrinha é a maior safra. Nós vamos colher umas 10 milhões de toneladas a menos de milho safrinha, e isso vai trazer uma disputa grande. Lembrando que esse ano o setor de etanol vai bater recorde histórico também de demanda de milho, né? Muitas indústrias novas entrando em funcionamento, e o setor de ração é outro que vai bater recorde histórico de demanda, porque nós estamos exportando níveis recordes de frango, de suíno, vamos continuar comendo carne suína, carne de frango, picanha está difícil de achar por aí nos mercados, o pessoal tudo levou para Brasília, parece que não tem por aí, né? Então tem que comer frango, tem que comer ovo, tem que comer carne suína, Ô, isso Brana, é tudo ração. Picanha tem, não tem a grana. Viu? Então esse milho vai descer para 50, mas pode voltar para 80? Não, 80 é um número muito positivo, né? 80 É que eu só puxo se tiver um mesmo. problema na safrinha, né? Hoje nós temos um balizador, João. O milho ele vai até o limite do valor do milho importado. O milho importado hoje chegaria no Brasil entre 75 e 80. O milho argentino ou o milho americano. Então hoje nós temos como limite de valor de milho que a gente poderia chegar nesse momento é entre 75 e 80, que é o valor da importação. Então nós temos uma baixa que pode ocorrer agora por cada safra, depois tem uma calmaria, uma recuperação, porque depois vai voltar a ter demanda e vai ter exportação, mas nós temos o limite, e hoje continua tendo o limite. R$80 já é. Daí o comprador da indústria aqui, principalmente de ração, pega e importa milho, né, João? Daí ele não vai comprar milho interno. O Ramiro, o chefe falou para a gente acelerar. O chefe falou que nós estamos gastando tempo aí. Então vamos falar de arroz. Então às 15 horas o Sérgio vai falar com a diretora da associação, a Associação Brasileira das Indústrias do Arroz, a Andressa Silva, com o Sérgio às 15 horas dentro do clube.